Olá, seja bem-vindo ao podcast Comissões em Ação, o podcast que te conecta com as mais de 100 comissões da OAB São Paulo, aos projetos, às lutas, a tudo que tem sido feito na defesa da advocacia, da cidadania e do Estado de Direito. Aqui você fica sabendo de tudo o que movimenta as comissões da OAB São Paulo e hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso podcast o presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo, Dr. Leandro Lanzelotti de Moraes, e a sua vice-presidente, doutora Fabiana Zanata Viana, que estão aqui para conversar conosco sobre essa importante comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo. Já quero recepcioná-los, dar os bem-vindos aqui a dois brilhantes advogados que desempenham a liderança dessa importante comissão. E aí, presidente, já quero saber, explica para a gente qual é o intuito dessa comissão, qual a finalidade, qual é a missão da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB. Bem-vindo. Muito obrigado, Nelson. Cumprimento também a toda a advocacia que vai nos ouvir, também nos assistir pelo podcast. Cumprimento também minha amiga Fabiana, amiga de longa data, principalmente de comissão. Nos conhecemos na Comissão de Política Criminal e Penitenciária. E o nosso grande objetivo da Comissão de Política Criminal e Penitenciária é, sim, o olhar da advocacia na execução penal, mas também para um olhar para um estado em que mais se tem pessoas aprisionadas do país, né? Nós estamos aí num quadro de 215 mil pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade e isso traz realmente um destaque. Agora, uma questão histórica que é muito importante. A Comissão de Política Criminal e Penitenciária, ela nasce lá no ano de 2002, depois 2004, como um braço da Comissão de Direitos Humanos, né? Nós temos o fenômeno do massacre do Carandiru, que foi em 1992. Na sequência, nós tivemos a criação da Secretaria da Administração Penitenciária no ano de 93 e para acompanhar a evolução de toda essa política estadual, a OAB São Paulo, então, criou a Comissão de Política Criminal e Penitenciária por meio de advogados que já atuavam com essa matéria dentro da Comissão de Direitos Humanos. Então tem uma questão histórica aí que vem de uma atuação com muitos projetos, com muitas ações e atuações da OAB dentro dessa temática de sistema prisional. Então esse é um contexto histórico que eu posso aqui compartilhar e o nosso grande objetivo é o fortalecimento realmente de políticas públicas e como um dos atores da sociedade civil sempre se fazer valer, né, do nosso Estado democrático de direito para estar presente nesse processo de cumprimento de pena. Muito legal, muito interessante esse conteúdo histórico, né? Esse ingrediente histórico, os motivos que levaram à criação, até a gênese vinda da própria Comissão de Direitos Humanos. Isso já aponta muito pro objetivo que vocês têm aí, que é uma proteção não só dos interesses da classe, mas dos interesses da cidadania, de toda a população, né? E eu vejo que vocês têm, justamente nessa linha, uma participação muito importante também no Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, que o doutor Leandro também é presidente, e que a doutora Fabiana também compõe como conselheira, não é isso? Doutora Fabiana, e a importância da OAB e dos membros da OAB, presidente e vice, participarem também desses importantes foros de debate que podem impactar na política criminal e na política de penitenciária, mudando normas, dialogando com lideranças governamentais, institucionais. Tem essa importância também dos vínculos, né, entre a Ordem dos Advogados do Brasil e os poderes constituídos que podem determinar os rumos aí da política penitenciária e criminal. Bem-vinda também. Agradeço a participação, é uma honra estar aqui nesse programa, falando com a advocacia paulista, principalmente. Também agradeço aqui a presença do meu amigo Leandro. Nos conhecemos na Comissão de Política Criminal no ano de 2016, quando ele entrou. Eu já sou um pouco mais antiga na comissão, já estou desde 2013. Já faz bastante tempo, 12 anos que eu participo da comissão. É a segunda vez que eu sou vice-presidente e realmente foi uma grande honra para nós sermos nomeados no ano passado no Conselho Penitenciário. A comissão, né, lutava por isso, para integrantes da Comissão de Política Criminal e Penitenciária serem os advogados nomeados no Conselho Penitenciário, justamente porque as matérias dialogam. E é muito importante a nossa participação lá, porque o Conselho Penitenciário é formado por membros da psiquiatria, né, médicos, psicólogos, Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública,
e a advocacia. Então, a gente tem uma interlocução com diversas pessoas de diversos setores, inclusive com a Secretaria de Administração Penitenciária, e isso fortalece o próprio trabalho da comissão. Então, várias questões que a gente até observa na construção dos nossos projetos dentro da comissão, que a comissão é dividida em 9 núcleos. Então, nós temos 9 núcleos dentro da comissão. Cada núcleo tem um coordenador que toca, né, o núcleo, e com a ajuda dos membros. Então, a comissão tem bastante membros, e aí são núcleos temáticos, e esses temas a gente consegue observar também lá no Conselho Penitenciário. Conseguimos, inclusive, levar algumas demandas para o Conselho Penitenciário que são trazidas dentro da comissão. Então, por exemplo, a gente tem um núcleo de inspeções e denúncias, que é um núcleo junto com a Comissão de Direitos Humanos. E aí, nesse núcleo, às vezes, aparecem denúncias. Então, a gente consegue levar essas, né, diligências para o Conselho Penitenciário para verificar o que está acontecendo, se é possível tomar alguma medida. E correspondências, também temos um núcleo de correspondência. O Leandro depois pode contar um pouquinho a participação dele, que ele entrou, né, na comissão por esse núcleo. E recebemos, por incrível que pareça, até hoje a OAB recebe muitas cartas de pessoas presas ou egressas do sistema. E demandas diversas. Então, muitas demandas que a gente recebe, a gente também consegue encaminhar lá no Conselho Penitenciário ou em outros órgãos que a gente fez conexões e parcerias. Sim. E assim como, por exemplo, o núcleo de oficinas e educação no cárcere, que é um núcleo que, assim, me é muito caro. Foi o núcleo que eu iniciei, assim, lá atrás, e que eu desenvolvi, né, mesmo um projeto, e que vem até hoje várias pessoas contribuindo, colaborando, várias oficinas acontecendo, muitos projetos bacanas mesmo, de educação ou cultural no cárcere. Sim. E que a gente também vê colhendo muitos frutos. Eu acho que o Leandro também pode contar um pouquinho dos outros núcleos. Sim. Que legal. Então amplia aí. Sim, Nelson. Os núcleos todos. Eu vejo assim como é interessante, cada núcleo tem uma peculiaridade, né? Muito interessante, né? Desde das correspondências. Isso vai conversando com vários direitos envolvidos, né? Sim. Um desses núcleos, que é o núcleo de conselhos da comunidade, que é um núcleo que eu posso dizer assim também, que eu tenho um carinho muito especial por ele. Por quê? Porque a OAB tem um assento reservado em todos os conselhos da comunidade. O Conselho da Comunidade é um órgão da execução penal previsto na Lei de Execução Penal, assim como o próprio Conselho Penitenciário, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Juízo da Execução Penal, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Então, nós temos lá na Lei de Execução Penal, no seu artigo 60, elencados os órgãos da execução penal, e cada um com a sua competência e atribuição. E a atribuição do Conselho Penitenciário é justamente a fiscalização, órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena, assim também como é o Conselho da Comunidade. Logo, sendo o Conselho da Comunidade um órgão da execução penal, ali restrito na sua atuação da comarca, né, municipal, sim, e a OAB com seu assento neste conselho, previsto no artigo 80 da Lei de Execução Penal, a ordem se fortalece como um importante ator, fortalece a atuação nesse órgão como um importante ator, até mesmo exercendo certo protagonismo, porque muitas das lideranças desses conselhos da comunidade são advogados e advogadas que tomam ali, inclusive, a presidência desses órgãos. E nós tomamos aqui, como iniciativa da OAB, no nosso projeto de fomento e criação de conselhos da comunidade, por iniciativa da ordem, provocando os juízos da execução penal, para que eles, então, façam ali, né, a provocação da sociedade daquele município para a criação deste órgão. Lembrando que o Conselho da Comunidade, ele tem uma atribuição também de fiscalização, mas ele também tem uma atribuição que é de auxílio, inclusive material, de oferecimento também de projetos sociais, viabilizando inclusive a própria justiça social. Sim. Então, nós temos este importante projeto que também, com a minha presidência lá no Conselho Penitenciário, eu também levei este assunto para lá, porque o Conselho Penitenciário ele também é o destinatário dos relatórios desses conselhos da comunidade. Sim. E é também o órgão que é possível tomar providências que são oriundas dessas fiscalizações e desse trabalho dessa comunidade. Então, esse também é um importante papel que a comissão traz, sim, na criação, e a OAB está realmente legal tendo esse protagonismo. O presidente, Leandro, e
da sua experiência aí na comissão, o que você pode dizer que foi assim um trabalho realizado de sucesso da comissão? Quais são alguns cases que você pode trazer aqui? Olha, sei que são são vários. Sei que são vários, mas qual vale a pena compartilhar que tenha te marcado? São vários cases. Acredito que a criação dos núcleos temáticos tenha sido realmente uma forma da gente se organizar, mas eu tenho um exemplo clássico, que é o primeiro seminário sobre população LGBTQIA+, em situação de aprisionamento, que nós fizemos pela comissão. Um segundo ponto é realmente a criação, né, esse projeto de criação dos conselhos da comunidade, que a OAB também tem articulado bastante nisso. Legal. As oficinas no cárcere, que a doutora Fabiana citou, que são oficinas culturais, educacionais, que são feitas nas unidades femininas aqui da capital, em Santana e no Butantã, e que também agora está abrangendo, aí a gente está com um projeto de expandir isso para as demais subseções. Então esses são, assim, os pontos fortes, mas eu acho que a Fabiana também deve trazer alguns marcos ali, porque ela está mais tempo do que eu na Tem algum comissão. que tenha te marcado pessoalmente, Fabiana? Tem o projeto Ser Livre é Arte, que a gente conquistou, né? Foi a partir do ano de 2013 que a gente construiu esse projeto e fizemos oficinas no semiaberto do Butantã feminino. E eram oficinas diversas. Então, a gente começou esse projeto lá. Ficamos lá por 2 anos. Inclusive, a gente concorreu ao Prêmio Novare em razão desse projeto. E aí, esse projeto, depois ele migrou para a Penitenciária Feminina da capital. Na época, era regime fechado. E a gente estava fazendo na unidade materna infantil, com as mulheres que estavam com os seus bebês. E aí, eram outros tipos de oficinas, porque os bebês também participavam. E depois, a gente migrou em 2019. Estamos até hoje na Penitenciária Feminina de Santana, com oficinas de contação de história, reiki, fanzine, mandalas. Então, tem várias pessoas que participaram da construção desse projeto, que algumas estão, assim, contribuindo desde o início mesmo, como, por exemplo, a doutora Adriana Martorelli, a Daniele Postoyev, e várias outras oficineiras que participaram, que contribuíram e que, inclusive, já teve tira-dúvida jurídico, a gente já teve vários tipos de oficinas e que realmente a gente percebe o efeito que isso traz, tanto no cárcere, para a convivência, para a autoestima, para o cuidado, para a diminuição dos efeitos negativos da prisão, quanto para a gente que participa das oficinas, que realmente é muito transformador. Sim. É um projeto assim que realmente eu guardo no coração e legal. faço votos que ele continue. E ele já, assim, além desse projeto, a comissão tem outros projetos muito interessantes também de educação no cárcere. Então, tem um projeto que chama O Bem Delas, que é conduzido pela Mariana Garcia, também da nossa comissão, que ela fala sobre violências com homens. Então, ela traz a Lei Maria da Penha, ela fala sobre as violências diretas, indiretas, psicológica, patrimonial, moral, vários tipos de violência com os homens. E é super bem recepcionado. Tem uma finalidade pedagógica. Exatamente. Né? Tem um outro projeto, que é uma parceria com a FABC, que fala sobre machismo, também com os homens. Machismo, masculinidade, que é o Otávio, que é da nossa comissão, que também está tocando. Exatamente. E é tão bom porque, assim, esse projeto funcionou tão bem na unidade do CDP 1 de Pinheiros, que o diretor depois assumiu uma outra unidade prisional em São Bernardo do Campo e pediu para que fosse instituído o projeto lá. Então, esse é o grande resultado, né? Um grande resultado positivo do efeito... Contaminação do bem, né? É a contaminação... Você vai plantando as sementes. Exato. Frutificando, né? Que legal. Ô, Leandro, e os desafios? Quais foram os principais desafios que você enfrentou aí nessa jornada? Lidar com o sistema prisional é sempre muito desafiador, Nelson. Realmente não é para qualquer advogado e advogada. Realmente você precisa ter ali um brilho diferente para você conseguir atuar com o sistema prisional, com pessoas presas. São inúmeras as necessidades. Nós temos aí um sistema que ainda assim é um sistema de violações de direitos humanos, tanto que o próprio ADPF 347 julgou isso, né, ação de descumprimento de preceito fundamental, declarou o estado de coisas inconstitucional do nosso sistema prisional. Isso não é só São Paulo, isso é Brasil. Né? Então, para realmente atuar no sistema prisional, precisa ter
uma relação de diálogo sempre com as instituições, sempre fazendo de uma forma, pautando sempre de uma forma muito respeitosa, saber enfrentar o problema, mas com diálogo, porque é o melhor caminho realmente para você construir ali construir um caminho para atingir os objetivos que a gente almeja. Por exemplo, a Fabiana trouxe alguns casos em que a comissão é acionada por advogados. Realmente, nós também trabalhamos com a comissão de prerrogativas, porque tem muitos assuntos que são trazidos para a comissão de prerrogativas relacionados à prática da advocacia dentro de algum estabelecimento prisional. E aí a comissão de prerrogativas tem uma vice-presidência própria para assuntos penitenciários, né? E isso vem para a gente. Então, recebi recentemente da presidente Cláudia uma demanda específica de uma unidade prisional, de um colega que passou por uma experiência e prontamente nós encaminhamos este assunto, por exemplo, para o próprio Conselho Penitenciário para que a gente pudesse tomar algumas iniciativas. Mas a construção é sempre pelo diálogo, né? Por essa conversa sempre muito frontal, por meio de argumentos, né? Sem querer criar qualquer tipo de situação dificultosa, porque eu acho que a gente precisa sempre manter o diálogo para conseguir alguma coisa dentro dessa temática. Legal. E aí, Fabiano, eu queria também entender de você como vocês lidam com a dificuldade de multiplicar tudo que é feito pela comissão a nível estadual. Porque se a gente fala de política penitenciária, principalmente, né? A gente está falando aí de muitos presídios, muitos presos, muitos advogados que atuam em execuções penais pelo interior de São Paulo. Sim. Eu mesmo sou da região lá do interior, eu estudei em Presidente Prudente, a região do Pontal do Paranapanema é repleta de presídios, né? Como que é essa dificuldade de contemplar todo o território paulista que não é pequeno? Sim, não é pequeno, são muitas unidades, muitas pessoas presas, né? Sim. A gente conta também com o apoio das subseções, então a gente faz o contato com as subseções. Na nossa comissão tem várias pessoas que não são de São Paulo, da cidade, né, capital. Sim. Então também é possível, a gente traz temas relacionados a várias cidades que não são São Paulo. Então acho que isso também colabora. E palestras, cursos, que a gente também vai ampliando a nossa rede de apoio e de conexões e de diálogo. Eu acho que tudo isso contribui, né, para que a gente possa desenvolver projetos e relações com outras cidades e em outras instituições também. Sim. Tem membros, então, do estado todo? Temos. Inclusive, nós tivemos você perguntou de projetos da comissão, tem um também que eu preciso destacar, que é o nosso Congresso de Execução Penal. Opa. Nós fizemos recentemente, agora no dia 21 e 22 de agosto. Esse é o segundo congresso, que foi um sucesso. Nós lotamos aqui o auditório do segundo andar da UAB e também conseguimos divulgar pelo YouTube, né? Pelo canal do YouTube da OAB. Foi realmente um sucesso, excelentes palestrantes, uma idealização do nosso coordenador, o Hugo Neto, que idealizou o congresso e nós ali fizemos todo o trabalho também de organizar os palestrantes. E nós tivemos a participação maciça das subseções, né, dos presidentes de comissão de política criminal e penitenciária das subseções. Legal. Ou de comissões que têm a mesma temática, né? Então, comissão de execução penal ou de processo penal e que conversa muito com a seccional. Sim. Então, a gente acaba sendo realmente aqui na seccional, a nossa comissão, um espelho do que acaba acontecendo realmente nas subseções. Sendo aí uma ponte, na verdade, né, desse diálogo de construção e de replicar realmente o que a gente faz aqui também nas subseções. Legal esse assunto que ultrapassa os limites da própria comissão, né? Sim. Conversa com as subseções. Você citou a comissão de prerrogativas, que tem os seus assuntos em comum ali, com a atuação do advogado dentro de um presídio, né? Vejo aqui que a Fabiana também é membro da comissão de justiça restaurativa, que também tem tudo a ver com a execução penal e a finalidade de uma execução penal, né, Fabiana? Queria que você falasse um pouco também desse trabalho que é desenvolvido, não só com subseções, com comissão de prerrogativas, justiça restaurativa também, com essas outras comissões que têm os seus pontos de interesse com a política criminal e penitenciária. Sim, eu sou membro também da Comissão de Justiça Restaurativa. Também é um tema que eu venho estudando há bastante tempo, assim, que eu
me afeiçoou bastante. Inclusive, no congresso que o Leandro mencionou, eu participei de uma das mesas e era exatamente justiça restaurativa na execução penal. É um tema, a justiça restaurativa na execução penal é um tema relativamente novo. Sim. A justiça restaurativa no mundo, né, do sistema de justiça criminal é já relativamente nova, embora já tenha projeto desde 2005. Né? Mas muitas pessoas ainda não conhecem. E no sistema, na execução penal é mais novo ainda. Então, a gente tratou desse assunto também no nosso congresso, né? Foi uma das mesas. E eu acho que é muito importante também falar de justiça restaurativa, seja no inquérito policial, na ação penal, sim, ou na fase de execução. Evidentemente que eu acredito que quanto antes puder derivar para a justiça restaurativa, na fase processual é melhor. Sim. Mas, se não deu para fazer, então, na execução, eu acredito que ela pode ser, sim, usada para aprimorar a convivência, o fortalecimento pessoal das pessoas, sim, o retorno para a sociedade. Então, acho que a justiça restaurativa pode contribuir muito. Inclusive, a gente fez um projeto o ano passado entre as duas comissões de política criminal e de justiça restaurativa, que eram círculos de diálogo no CAEF Mulher e Diversidade, que é o centro, né, de apoio à população egressa. Então, era um específico de mulher e diversidade. A gente fez círculos de diálogo. Então, eram as duas comissões participando. A gente fez um workshop com os advogados para eles se conectarem com o tema da justiça restaurativa. E também, como era uma necessidade do local, um tira-dúvidas jurídico. Então, a gente uniu a Comissão de Política Criminal, fez o tira-dúvidas jurídicos, com a justiça restaurativa, que era os círculos de diálogo, de acolhimento, de autocuidado. Então, foi um projeto muito bacana, desenvolvido entre as duas comissões. A gente teve um papo muito interessante sobre esse tema também aqui com a Carla Boim, que é a presidente, né, da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB São Paulo. Também lidera um núcleo específico sobre o tema na Universidade de São Paulo. Assim, vale muito a pena, para quem não conhece o tema, também se inteirar sobre isso. Isso mostra como é belo o trabalho em conjunto, né? Quando comissões, pessoas bem intencionadas dão as mãos cada um com a sua expertise em prol de um bem comum, não é, presidente? Sim. Agora eu queria entender, eu estou aqui com um tema, eu quero que eu não conheço, quero entender, e acho que boa parte da nossa audiência aqui também gostaria de entender, que é o Plano Pena Justa e como isso pode repercutir em São Paulo. Do que se trata? Vamos lá. Então, eu já dei até uma introdução que foi a DPF 347, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. Sim. Foi uma decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, e que a partir dessa decisão, então, o CNJ trouxe ali, né, começou a discutir, a planejar realmente um plano nacional do enfrentamento desse estado de coisas inconstitucional. Então, o CNJ conseguiu se organizar, criou ali 4 eixos de importância, né, a partir de tudo aquilo que foi trazido, que foi decidido no bojo da DPF, o CNJ então construiu os eixos de atuação. O primeiro eixo vamos lá, Fabiana, se eu errar algum, você me corrige. O primeiro eixo, que é o controle da entrada e das vagas do sistema prisional. O segundo eixo, que é qualidade da ambiência dos serviços prestados e da estrutura prisional. O terceiro eixo, que é do controle da saída e reintegração social. E o quarto eixo, que é do não retorno desse estado de coisas inconstitucional. Então, o CNJ dividiu por meio desses eixos. Então, o plano nacional foi todo estruturado em cima desses eixos. Cada eixo, tudo muito bem ali delimitado onde precisava ser trabalhado. E encaminhou para os estados, os entes federativos, a tarefa de criar os seus planos estaduais. Aqui no estado de São Paulo foi criado o Comitê Estadual de Políticas Penais em dezembro de 2024. Pela Ordem dos Advogados do Brasil, o representante foi o Dr. Alexis Couto de Brito, que é o nosso membro consultor da comissão. Sim. E eu também representei, também tive uma representação no comitê pelo Conselho Penitenciário do Estado. Então, nós ali participamos das discussões da construção do plano estadual. A OAB sediou a audiência pública para ouvir a sociedade civil e todos os demais órgãos sobre esse plano. Só uma parte, é muito importante que se diga que a OAB nesse plano protagonizou. Protagonizou. Foi? Isso é muito importante. Lidera o debate público. Sem dúvida. A OAB é uma parceira. Em relação a um tema
tamanha importância. Isso é muito importante. Exato, bem pontuado, né, Elson? Porque realmente a OAB tem um papel muito importante. Na verdade, a OAB vem crescendo esse protagonismo, essa participação em várias frentes de trabalho e discussões. E participou ativamente das reuniões do Comitê de Políticas Penais. O trabalho foi finalizado no mês passado com a assinatura do plano pelo governador do estado e o presidente do Tribunal de Justiça. Sim. E foi protocolado também no mês passado no bojo da DPF 347 para fins de homologação pelo Supremo Tribunal Federal. Legal. Então, o nosso grande eixo foi isso. A OAB participou, cedeu o espaço aqui do auditório para fazer audiência pública. Nós ouvimos inúmeras instituições. Isso tudo trouxe um reflexo bastante positivo na construção do nosso plano estadual. E aí vale lembrar que este plano foram instituídas metas. Então, a gente não pode pensar mais em retrocesso. Daqui para frente é só transformação e para melhor, né? Então, a gente tem metas para serem cumpridas, principalmente no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano, referente a todas essas frentes. A OAB tem um papel muito importante também no primeiro eixo, que é no que tange a assistência jurídica. Porque nós sabemos que a OAB existe um convênio com a Defensoria Pública para a atuação, né, dos advogados dativos, isso nos processos de conhecimento. Sim. Nós temos também advogados que são contratados pela FUNAP, que atuam nas unidades. FUNAP é a Fundação Manuel Pedro Pimentel, sim, que atua, né, no oferecimento, na prestação de serviços jurídicos para a população prisional do Estado. Sim. Então, tem advogados destinados nas unidades prisionais a isso. E a própria Defensoria Pública Estadual, que atua nas execuções penais. Então, a advocacia em si tem também um papel importantíssimo nesse cenário do plano Pena Justa, porque nós sabemos que a pessoa entra no cárcere por meio de um processo, uma ação judicial, e só vai sair por meio também de um pedido, de uma provocação para o Tribunal de Justiça ou para os demais órgãos, no sentido de ter uma progressão de regime, um livramento condicional ou a extinção de pena, entre inúmeras outras condições. Então, essa em síntese, de uma forma resumida, sim, esse é o plano Pena Justa e que vem para trazer essa nossa transformação aí no nosso cenário. Muito legal trazer aí mais um exemplo de protagonismo da OAB no debate público, né? Aqui em São Paulo, aqui no nosso auditório também aconteceu a primeira audiência pública no Estado para a discussão da reforma do Código Civil, né? Pela comissão de juristas que elaborou o anteprojeto. Nós tivemos aqui também uma audiência pública muito importante antes da reforma tributária, em especial no que dizia respeito ao setor de serviços, né? Que muito nos interessa. Então, e mais esse belo exemplo trazido por vocês, que mostra como a OAB São Paulo protagoniza o debate público. Isso é muito importante. Eu queria acrescentar mais um outro claro, pensamento, Nelson, que é muito importante nós colocarmos isso aqui. O sistema prisional, ele precisa ser entendido também, né? Todos esses projetos, essas, sim, nossas ações e atuações, essas políticas públicas que afetam o sistema prisional, a população, sim, prisional, ela tem que ser entendida como uma política de segurança pública, não só uma política de direitos humanos. Sim. Por que eu digo isso? Porque isso vai influenciar realmente numa diminuição, por exemplo, de reincidência criminal. Então, o Estado, onde não existe uma inação, um vácuo de atuação estatal dentro do estabelecimento prisional, isso aumenta, vamos dizer assim, a influência do crime organizado nessa população. E a partir do momento em que a gente realmente entra no cárcere com projetos sociais, a sociedade civil, trazendo projetos como uma parceira, vamos dizer assim, do sistema, sim, isso, na verdade, traz realmente para aquela pessoa uma importância, né, nesse cumprimento de pena. Ela tem condições de poder sair do sistema prisional melhor e não voltar a delinquir, que esse é o nosso grande objetivo, ou seja, sim, uma diminuição da reincidência criminal. E a gente tem esse dado muito específico no projeto Semear, no programa Semear que nós temos aqui no estado de São Paulo, em que das 100 pessoas que participam de projetos sociais no cárcere, 85% não voltam a reincidir. Então, isso é um dado muito importante que precisava destacar. Legal. E aí, participou efetivamente da criação do plano, né? Mas agora tem que acompanhar o plano, né? Participar do plano, e eu imagino que vocês vão precisar de mais gente ainda interessada. Eu queria já, nessa nossa reta final, Fabiana, pedir para você falar para a turma aí como é que faz, se um advogado que esteja aqui nos ouvindo, uma advogada que queira participar, o que fazer para ser membro da comissão que vocês tão bem lideram, onde é que pesquisa, onde é que faz a inscrição.
São bem-vindos. São muito bem-vindos. A gente vai adorar todas as pessoas que quiserem participar conosco. As portas estão abertas. Basta entrar no site, fazer a inscrição pelo site. Aí a gente faz uma reunião de boas-vindas. E aí, a partir disso, a pessoa começa a participar das nossas reuniões mensais, dos núcleos temáticos e se engajar nos projetos e nas discussões. Então, gostaríamos São mesmo. todos bem-vindos, por favor. Exato. Participem da nossa comissão, todos bem-vindos. Façam ali a sua inscrição. Às vezes a gente acaba tendo alguma questão burocrática, mas rapidamente vocês já são inseridos no nosso grupo de WhatsApp para participar das discussões. Essa é a comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo. Gente, que papo gostoso, que conversa Nós agradável. Nós é que agradecemos. Tantos assuntos importantíssimos para toda a sociedade, para a advocacia, para a preservação do Estado de Direito. Quero agradecer. Muito obrigado, Fabiana Zanata Viana, vice-presidente da comissão. Obrigada, Nelson. Foi um prazer. Presidente, muito obrigado também pela sua participação. Considerações finais. Muito obrigado, Nelson. Eu queria agradecer a toda a gestão da OAB São Paulo, o presidente Leonardo Sica, nossa vice-presidente Daniela Magalhães, que também sempre estão ali à disposição para conversar, dialogar e nos ajudam a levar adiante a nossa pauta. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado também a você que acompanhou mais um episódio do podcast Comissões em Ação. Se você gostou, curte, compartilha, manda para algum amigo que possa se interessar por esse conteúdo, brilhante conteúdo que geramos aqui nessa nossa conversa. E a gente se vê num próximo episódio em que a gente vai trazer mais uma comissão para mostrar como a OAB São Paulo não para por suas comissões. Até a próxima. Tchau.